Olha, nós temos mais um tema aqui no Jornal da Record News, que você acompanha em multiplataforma. E hoje nós vamos entender um pouco a respeito das questões da saúde no nosso país. Haja vista que nós temos aí um novo governo pela frente e, obviamente, as coisas estão sendo pensadas em função desse novo governo. Quem está gentilmente aqui conosco é o médico Dr. Cláudio Lotenberg, que é presidente da UHG Brasil. Cláudio, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. É um prazer estar com você, Herói. Cláudio, na sua avaliação, quais são os principais desafios que o novo governo vai enfrentar agora na área da saúde? Fundamentalmente, ele tem que criar condições de estabilidade econômica para que mais recursos sejam gerados, tanto na perspectiva da iniciativa pública, o Sistema Único de Saúde, que depende de financiamento, cuja origem, logicamente, são os tributos, quanto à geração de empregos, porque isso significa um incremento das pessoas que terão acesso aos planos privados. Para que você tenha uma ideia, cada 2,1% em que ocorre o crescimento do produto interno bruto, ocorre um aumento simultaneamente das posições de empregabilidade, o que significa mais gente sendo utilizando dos planos de seguro-saúde. Isso alivia, evidentemente, o Sistema Único de Saúde. E o segundo ponto, evidentemente, é uma questão regular, um pouco mais flexível, para que este mesmo setor privado possa se desenvolver. Eu acho que conseguir essas duas coisas, evidentemente os planos estruturantes, para a área de digitalização, principalmente, a gente pode aí contar com algo positivo para o cenário de saúde. Cláudio, devido à situação econômica do país, me parece que o setor privado perdeu muitas pessoas que estavam ligadas a ele, contribuíam para os planos privados. O que precisa, então, para haver uma recuperação nessa área? Efetivamente, como eu disse a você, quer dizer, eu acho que precisa de uma retomada de emprego. A retomada de emprego é uma oportunidade para a gente poder preencher. Nós tínhamos perto de 50 milhões de pessoas há 4 anos atrás que tinham acesso aos planos privados. Houve uma diminuição substantiva, hoje nós temos quase que 10% a menos. Então, havendo retomada de emprego, efetivamente o setor privado ganha e o sistema público também ganha com isso. Cláudio, olhando agora um pouco do lado do setor público, se fala que muitas vezes há um problema de gestão. Qual é a questão da gestão? O que pega na gestão do setor público? Eu acho que, em primeiro lugar, uma visão equivocada de que os hospitais resolvem tudo. O que a gente precisa é de um atendimento centrado em medicina primária. A medicina primária, quando bem feita, com coordenação do cuidado, cerca de 80% dos problemas são resolvidos numa única consulta. Portanto, a visão hospitalocêntrica é uma visão equivocada. Nós temos que ter os processos de assistência mais bem integrados. Isso se faz também através de um plano digital, no qual nós partimos dos prontuários eletrônicos, mas efetivamente nós levantamos essa riqueza de dados do país como um todo e podemos ter políticas mais setorizadas. Efetivamente traz um resultado importante na questão da gestão, ou seja, o cuidado certo da forma correta, no local adequado e, portanto, nós teríamos políticas mais objetivas frente às necessidades de um país tão grande como o nosso. Cláudio, algumas dos hospitais públicos são geridos pelas chamadas OS, as Organizações Sociais. Isso melhora, piora, tem mais produtividade, menos produtividade? Que avaliação você faz disso? Eu faço uma avaliação muito positiva, Heródoto. As organizações sociais elas têm mostrado resultado bastante superior quando comparado com os sistemas de contratação direta por parte do próprio poder público. Logicamente que tem exemplos que não são bons, mas a grande maioria, particularmente de São Paulo, lembre-se que eu fui secretário da Saúde no município de São Paulo, ali o resultado ele é bastante positivo. Uma outra questão que eu gostaria de perguntar a você, ainda se deve ao seguinte, tivemos aí a polêmica dos mais médicos e agora tivemos uma troca também do pessoal dos mais médicos. Eles são realmente importantes, porque eu vi que muitos estavam em São Paulo, inclusive. Eles são muito importantes para o atendimento da saúde pública? Na realidade, o programa Mais Médicos é um reconhecimento por parte da estrutura de saúde brasileira
por uma carência de profissionais, principalmente em regiões mais distantes. Num primeiro momento, buscou-se uma alternativa que, no fundo, a nosso ver, era adequada naquele momento. Quer dizer, a vinda de médicos de fora do país para que pudessem responder para uma demanda importante. E, logicamente, que isso talvez não fosse o ideal, mas é que era possível de ser feito. Nós tivemos uma ruptura imediata, eu acho que isso aqui é muito ruim. Nós temos que entender o programa Mais Médicos não só como sendo uma vinda de médicos do exterior, mas efetivamente toda uma política de formação de médicos. Foram abertos mais cursos de medicina e tem que ser feitas algumas coisas no sentido de poder atrair e reter esses profissionais. Eu acho que tem que ser incrementado com programas de residência em locais distantes, inclusive o perfil da formação dos médicos que são formados no Brasil. Lamento que a gente tenha tido, num momento em que a gente tinha uma certa estrutura, uma ruptura unilateral causada pelo país de onde eles mais vinham, que era Cuba, mas efetivamente eu acho que nós vamos ter que talvez redesenhar isso e acho que é um problema que tem que ser resolvido. Efetivamente, dentro de mecânicas que o país pode ter, e eu acho que o fato é que o Brasil tem carência de médicos em locais distantes dos principais centros urbanos. Cláudio, algumas entidades médicas defendem o exame dos médicos semelhante ao que os advogados fazem na OAB. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que os médicos têm que ser submetidos a exames qualificatórios. Nós sabemos que foram abertos uma série de cursos de medicina no país. Esses cursos de medicina, de fato, propõem a formação de profissional que o Brasil precisa, mas, infelizmente, grande parte dessa formação tem sido feita em centros que não têm infraestrutura para isso. Então, pela necessidade de uma revisão adequada da qualidade dos profissionais que são formados, a gente tem que fazer esse tipo de avaliação. Aliás, eu acho que ela tem que ser mais extensa, Heródoto, não só para aqueles que são recém-egressos. Acho que a medicina é algo muito sério. Nós temos que avaliar os médicos sistematicamente, como acontece em uma série de países. O conhecimento médico ele muda muito no contexto do tempo. E se nós não tivermos uma avaliação periódica, nós podemos ter uma formação de profissional que em poucos anos vai estar totalmente distante da necessidade de cada um dos cidadãos. Como eu sou um defensor de processos de educação médica continuada, sou a favor de processos de avaliação permanentes e consistentes a respeito da qualidade dos profissionais médicos. Ok. Cláudio, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Eu me sinto privilegiado de poder atender o Jornal Record News e, particularmente, uma pessoa tão querida, emblemática como é você. Muito obrigado, Cláudio. Até a próxima. Obrigado. Bom, aqui conosco, então, o Dr. Cláudio Luttenberg. Ele é presidente da UHG Brasil, conversando um pouco conosco. Queria chamar a sua atenção para um ponto final agora, entre tantas coisas importantes que ele falou. Ele é favorável a que os médicos sejam avaliados sistematicamente. Já pensou ou não? O cidadão faz medicina, por exemplo, para poder medicar, ele faz o primeiro exame. Depois de 10 anos, teria que fazer outro. Depois de 10 anos, outro. Será que outras profissões gostariam dessa mesma ideia? Por exemplo, suponha os advogados. Você tem que prestar exame para entrar na ordem dos advogados. Mas aí você não presta mais exame. Como também está mudando, será que seria o caso de fazer reavaliação? Mas escuta, espera um pouquinho. Tem alguma outra profissão em que você é reavaliado assim ou não? Tem. Sabe qual é? Vou me lembrar de uma delas. Comandante de aviação. Você tira brevet, aí você passa por um teste para ir... Mesmo você estando pilotando, depois de cada tanto tempo, você é obrigado a passar de novo por uma avaliação. Se você não passa por aquela avaliação, não passar, você não voa. Especialmente esses grandes aviões que tem por aí. Então, ele está constantemente sendo avaliado. Essa é uma proposta que eu não tinha ouvido ainda no campo médico. Fez agora o Dr. Cláudio Luttenberg aqui conosco no Jornal da Record News, ok? Estamos em múltipla plataforma. Vamos então aqui para a nossa live.